Boa noite, boa noite, boa noite. Vou aqui esperando as pessoas se conectarem para essa live especial de domingo. Sejam bem-vindos, que vocês tenham tido um ótimo domingo. Nacional frente a desafios. Opa, já temos pessoas aqui. Boa noite, Melissa. Seja bem-vinda. A ideia hoje é da gente poder falar um pouquinho sobre equilíbrio emocional frente a desafios. E estamos transmitindo tanto aqui no Instagram quanto aqui no Facebook, né? Boa noite, Nilva, bom te ter aqui também, né? Espero que vocês tenham tido um ótimo domingo, né? Não sei a cidade que vocês estão, mas aqui deu um lindo dia. E também ajuda a inspirar para falar um pouquinho sobre a nossa temática de hoje, tá? Quero convidar vocês, tanto quem está aqui no Insta quanto quem está no Face, a mandar perguntas, questões, comentários. Estou adorando as carinhas, os emojis. Obrigada, Niva. Obrigada, Melissa. Boa noite para vocês. A ideia hoje é de falar sobre equilíbrio emocional frente a desafios. E esse tema surgiu, né, em função. A ideia dessa live, na verdade, surgiu por um feedback de uma amiga minha, né, em função da última live que eu fiz. E ela falou: Poxa, você podia falar sobre isso, né? E eu disse: Podia mesmo. Tanto podia que estou aqui hoje conversando com vocês. Não sei o que vocês acham, mas eu penso que nessas últimas semanas, últimos meses, a questão de equilíbrio emocional e saúde mental foram duas temáticas que ganharam muita força, né? Por conta de todos os desafios que têm sido vividos. Não quer dizer que antes não fosse, ou que antes não tinha importância, ou não era necessário, apenas ficou mais evidente, né? Nós temos aí uma série de pessoas que do dia para a noite foram colocadas em situações diferentes de vida, né? Ter que lidar com situações mais ou menos complexas, porém está desafiador para todos, né? Para quem tem que ficar em casa, para quem não pode ficar em casa, né? Para quem tem aí que dar uma série de equilíbrios para poder manter a sua vida organizada. Inclusive, já tem vários levantamentos e estudos falando sobre o quanto a gente tem que ficar atento para esse momento pós-pandemia, né, sobre questões de tanto transtorno de ansiedade, né, quanto questão de pânico social, né? São fobia social, perdão, esse é o termo correto. Coisas que muito provavelmente vai ter um aumento nesse momento de pós-pandemia e coisas que até a gente já está vendo aqui também. E quero fazer uma parte aqui só para dar um oi para Isa. Oi, Isa, boa noite, que bom que você está por aqui. Então, assim, a gente poder falar sobre equilíbrio emocional, né, vamos trazer um pouquinho de luz aí para essas questões, né? O que é equilíbrio emocional frente a desafios? A começar, assim, vamos entender um pouquinho o que é desafio, né? O que vocês imaginam que seja desafio? Desafio é algo que está colocando a gente fora da nossa área de conforto, tá? E aqui eu quero fazer uma definição também sobre a área de conforto, que não é necessariamente a questão de tá tudo bem, né? É a área onde a gente tem fluidez, onde a gente não tem muito esforço para lidar com algum tipo de situação, né? E aqui faço uma pausa para ler o comentário da Isa, né? Sim, a gente já está tendo alguns casos, não necessariamente de transtorno, mas porque tecnicamente são diferentes, mas alguns episódios com certeza, né, de crise de ansiedade, algumas crises de fobia, algumas outras questões nesse sentido, né, para isso virar um transtorno, ele é um pouquinho
tecnicamente um pouquinho maior, né? Independente disso, está causando desconforto para as pessoas, está causando sofrimento, então não precisa virar um transtorno para a gente ter que cuidar, né? Vamos cuidar desde o início, bem-vindo às pessoas que estão chegando aí também. E aí, voltando ao que eu estava comentando, né? O que é desafio? É a gente ser colocado fora da nossa área de conforto, tá? Às vezes a área de conforto é entendido como uma área de preguiçoso. Tá na tua área de conforto, né? É a área que você é preguiçoso. Não, a nossa área de conforto é a área que a gente tem fluência, por assim dizer, né? É a área onde você não precisa gastar muita energia para você poder fazer o que você tem que fazer, tá? Isso é a zona de conforto. Então, à medida que a gente amplia as nossas habilidades e as nossas competências, a gente amplia a nossa zona de conforto, né? A gente vai aumentando o nosso repertório de respostas, tá? Até quando eu divulguei essa live, eu disse, vou contar um pouquinho do que eu faço com os meus clientes, do que eu uso e um pouquinho também do mundo do mergulho, né? Para quem não sabe, eu sou mergulhadora, agora mergulhadora em quarentena, né? Doida para poder voltar a mergulhar. E eu me lembrei muito, quando essa minha amiga sugeriu falar sobre esse tema, né, de equilíbrio emocional, de uma frase que eu ouvi da minha antiga diretora-geral, né, quando eu trabalhava numa grande corporação. Um dia a gente batendo papo e ela me perguntou, né, eu contando das questões do mergulho, dos desafios que se tem, né, de você estar em situações, é muito legal, é muito divertido, e de vez em quando as coisas dão errado, seja porque você se perdeu no fundo do mar, seja porque baixou a visibilidade e você não sabe muito bem para onde está indo, enfim, N coisas pode acontecer, te deu uma cãibra, seu parceiro ficou nervoso, pode acontecer de tudo embaixo d'água, né? E aí ela me perguntou, nossa, aonde você desenvolve controle emocional para lidar com todo esse tipo de situação? Eu acho que eu estava contando uma situação para ela onde eu fiz um resgate. E aí eu parei, respirei fundo, olhei para ela e eu disse, no trabalho. Ela riu, né? Eu digo, não, é sério, eu desenvolvo controle emocional para lidar com essas questões todas, né, no trabalho. Eu era gerente de sênior de recursos humanos, né, numa empresa com grande mudança cultural e transformação e tudo mais, então, assim, controle emocional é uma característica bastante importante, né? E, aliás, eu prefiro utilizar o termo equilíbrio emocional do que controle, tá? Porque controle parece que a gente está amarrado. Não, equilíbrio é você poder entender o balanço, né? E equilíbrio é exatamente isso. A história balança, tá? Quero dar uma pausa aqui, né? Oi, Su, oi, Cris, oi, Nádia, oi, Adri. Adri, beijo, saudade. Então, assim, a gente desenvolve equilíbrio emocional nas diferentes situações que a gente enfrenta. E a gente pode transpor de uma área para outra. Então, você pode pegar algo que você pratica na sua vida pessoal e levar para a sua vida profissional, até porque essa divisão ela é meramente técnica, né? Você pode ir desenvolvendo questões, por exemplo, dentro de casa com a sua família, né? Quem é mãe tem muito essa prática, né? Eu já vi muita gestora mudar o jeito de fazer gestão depois de virar mãe, né? Porque muda algumas questões. Quem tem que cuidar de criança sabe como é desafiador e como exige também a questão do equilíbrio emocional. Então, eu estava falando dos desafios antes, né? A questão do desafio é aquilo que coloca a gente fora da nossa zona de conforto. E quanto mais a gente amplia, e por isso que eu estava falando ali do caso que me ocorreu na outra empresa, né? Quanto mais a gente amplia as nossas habilidades, maior fica a nossa zona de conforto. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente é colocado na nossa zona de aprendizado, né? Porque você só vai aprender alguma coisa quando saiu do teu repertório. E existe uma zona chamada zona de estresse, que é quando você é arremessado muito longe, né, da sua zona de conforto, aonde você não tem uma condição de aprender, porque realmente você está lidando com muita coisa, muito mais coisa que naquele momento você tem capacidade, não quer dizer que não possa desenvolver, tá? Mas naquele momento o tranco está grande, né? Então, o que é a questão aqui? É da gente poder transformar a área de aprendizado em
a zona de conforto, ou seja, eu ampliei o meu repertório, então eu tenho um leque maior, e eu pegar a minha área de estresse. Quando eu caio na minha área de estresse, ou seja, a área que eu realmente não estou conseguindo dar conta, né, de ver como é que eu transformo isso em situações onde eu posso estar aprendendo. Tá? A Cibele, falar é fácil. Aham, falar é super fácil, é só abrir a boca e falar. Vamos falar um pouquinho? Tá? Ok até aqui, galera? Perguntas, questões, comentários, né? Tanto aqui no Insta quanto aqui no Face, pode me mandar. Agora eu vi o horário, gente, o tempo voa quando a gente se diverte, tá? Vou comentar um pouquinho aqui, né? Já comentei para vocês que eu prefiro o termo equilíbrio emocional a controle emocional, tá? Porque controle dá essa ideia de ser trancado, né? Você tem que ficar controlando. Não, não, não. É equilíbrio, é fluido, tá? O que é o equilíbrio emocional? É a capacidade de manter o controle mental em meio aos desafios e mudanças, tá? Ou seja, a gente sente o tempo inteiro. Tá? Quando a gente fala de equilíbrio emocional, é a capacidade da gente continuar pensando, tomando decisão, continuando entendendo o que está acontecendo. Tá? Sibeli, não tem coração nessa história? Claro que tem, tá? Porque emoção, ela flui. Tá? É a questão da gente conseguir manter capacidade mental, tá? Durante situações desafiadoras e mudanças. E quando a gente fala de manter capacidade mental, inclusive a gente está falando de poder dizer eu não estou bem. Tá? Muitas vezes, quando eu atendo profissionais, né, na parte de coaching ou de outras situações, para quem não sabe, eu sou psicóloga de formação, né, vem aquela questão assim de tem que ser forte sempre. Gente, ser forte sempre significa muita coisa. E uma dessas coisas é demonstrar fraqueza. Né? Quando você não está bem, de poder dizer, eu não estou legal. Né? E aqui eu vou tomar a liberdade de contar um caso meu, eu sempre digo que de mim eu posso falar mal, como provavelmente muita gente, né? Durante todos esses momentos de isolamento, teve um dia que eu fiquei, ai cara, que saco! E aí eu tava assim, daí eu olhei e pensei, não estava necessariamente deprimida, estava chateada, né? Tava chateada, e aí eu parei, pensei, vi que eu não tava, começava a fazer as coisas, não terminava, só acho que era no final de semana. Ou seja, não tinha nenhum compromisso, né? Aí eu tava chateada porque eu não podia mergulhar, aí eu olhei, eu tô sentindo uma coisa que tá me tirando do normal, né? Esse eu acho que eu não tô triste, mas eu tô frustrada, né? Aí sabe o que eu fiz? Eu me deixei ficar frustrada aquele dia. Eu peguei umas horas, quer saber de uma coisa? Eu tenho direito de ficar frustrada, eu tenho direito de ficar chateada. Eu vou ficar aqui um pouquinho curtindo essa minha mini fossa, né? Por um motivo, para que ela vá embora. Né? Então, quando a gente fala de equilíbrio emocional, não é não sentir, ou não é não ficar triste, ou não é nunca ter um piti, ou um surto, né? É a gente poder entender assim, ok, eu estou no controle. Né? Eu posso não ter controle daquilo que eu estou sentindo, e normalmente a gente não tem, tá? Mas eu consigo gerenciar isso. Então, aí vem algumas questões que são interessantes da gente observar, né? Que é assim, entender o que a gente está sentindo, se conectar com a gente mesmo. Né? O que eu estou sentindo agora? O que vocês estão sentindo agora? Né? Apitou aí ou no Insta ou no Face, vocês entraram nessa live, o que vocês estavam sentindo antes? Né? O que vocês estão sentindo agora? O que vocês sentiram de manhã? Estava alegre, estava triste, estava com raiva, estava... Tô nada, né? Ok, e aí o que você faz com isso? Né? Como você continua operacional. E aqui eu quero fazer algumas ressalvas, eu vou repetir ao longo dessa nossa conversa. Quando eu falo de operacional, de produtividade, não é uma coisa assim, tem que ser produtivo sempre. Não, não, não. É o quanto de energia a gente gasta para fazer aquilo que a gente tem que fazer. Né? Então, o que é uma pessoa operacional, ou uma pessoa funcional, que é um termo que também que se usa na área de saúde? É uma pessoa que consegue
cuidar de si, consegue fazer suas atividades, né? Ela está operante, né? O que é questão de produtividade? É você gastar uma quantidade adequada de energia para o tamanho da atividade que você tem que fazer, né? Garanto aqui que provavelmente todo mundo já teve um dia que você precisava fazer um negócio que qualquer outro dia levava 10 minutos, você levou 2 horas para fazer, porque você não estava com cabeça para fazer, né? Acontece. Então, quando eu falo de produtividade, eu estou falando desse jogo, tá? Então, assim, o que a gente tem de dicas, né, para a gente poder equilibrar aí o emocional, né, frente às questões dos desafios? Da gente poder conhecer nós mesmos, né, o que eu estou sentindo, o que eu não estou sentindo, qual é o meu estado melhor para cada tipo de atividade, né? Eu sei que quando eu vou dar aula, dar treinamento, já vi aqui quando eu vou fazer algumas lives também, assim, eu preciso estar tranquila, eu preciso estar, né, ter pensado o que eu vou dizer para não falar bobagem, e mesmo pensando no que eu vou dizer, eu posso falar bobagem, né? Mas para não ficar aqui, tipo, não sei o que eu vou fazer, né? Então, assim, quais são as coisas que são importantes para você, né? Tanto o que te gera determinado estado emocional, quanto aquilo, o que você precisa fazer para gerar aquele estado emocional que você funciona melhor, né? E aí vem algumas outras dicas que são muito importantes, né? E muitas vezes a gente vai abrindo mão, né? E é super fácil de abrir mão, porque, sabe, né, o dia é corrido, né, só tem 24 horas, eu tenho casa para cuidar, eu tenho trabalho, sim, e a gente tem a gente mesmo, tá? A gente tem que pensar muito na questão do autocuidado. E aí uma das dicas que eu dou é descobrir suas áreas verdes, tá? Sim, áreas verdes, né? O que é a sua área verde? Sibeli, do que você está falando, né? Área verde são as áreas da sua vida onde você se recarrega, tá? Pode ser um hobby, né? Pode ser um estudo, pode ser ir a um determinado lugar, pode ser, ok, eu vou fechar a porta de casa, vou fechar as cortinas e eu vou ficar aqui parado sem ninguém falar comigo, né? Pode ser fazer meditação, pode ser fazer exercício, pode ser várias dessas coisas. Para cada pessoa existe um determinado tipo de área verde, né? Que é aquilo que funciona para você. Tá? Então, assim, o que você tem de área verde que você está utilizando ou não está utilizando? Né? Eu tenho uma grande área verde para mim que é mergulhar, que eu não estou fazendo. Então, assim, ok, como é que eu sobrevivo sem isso? Né? Então, assim, tenho buscado outras alternativas, e uma delas, por mais estranho que possa parecer, né, tem um monte de gente que fica olhando foto, vídeo, não, eu tenho olhado bem pouca coisa sobre mergulho, porque eu fico triste quando eu vejo coisas de mergulho e não posso mergulhar, né, então isso aqui é uma coisa específica minha, né. Outra coisa que é muito importante, a gente tem a rede de apoio, tá? Quem é aquela pessoa que você pode ir conversar? Isso pode ser no trabalho também, né? Poxa, você está lá, aconteceu uma coisa, você ficou chateado, e que você vai conversar com aquela pessoa porque ela tem uma energia legal, porque ela te diz alguma coisa legal, ou porque ela não te cobra, enfim, não importa o motivo, importa o resultado. Tá? E aí, de novo, por que é o equilíbrio? Eu tenho a capacidade racional de tomar essa decisão para melhorar o meu emocional. E com isso a gente vai trabalhando itens de saúde, tanto físico quanto mental. Tá? É... Já vi que tem gente que gostou aí de alguma coisa que eu comentei, né? Que bom, que bom. Então, né? Quem é o teu apoio? Pode ser um amigo que você liga, né? Manda um WhatsApp, né? Oi, Miriam, eu sabia que era você. Manda um WhatsApp, ou aquela pessoa que você vai conversar, porque simplesmente é bom conversar com ela. Né? Então, assim, a gente poder ter essas pessoas, ter claro assim, quem são as pessoas para as quais a gente pede ajuda. E nem sempre pedido de ajuda vem eu preciso de ajuda. E aqui fica uma dica, que pode ser que tenha muita gente na sua volta que não olhou para você e disse eu preciso de ajuda, com essa frase, mas está aí olhando para você e dizendo, me ajuda pelo amor de Deus, conversa comigo, me diz que vai ficar tudo bem, ou vamos falar de outro assunto, me conta uma piada, né? Existem vários repertórios, né? Eu lembro eu pensei em muitas coisas aqui, né, assim, bom, o que eu posso ajudar, né, e eu gosto de falar coisas que eu aplico e que eu faço.
E eu lembro de vez em quando tem alguma coisa que está me deixando muito irritada ou muito triste, e aí vem alguém que vê, se, puxa, você não tá legal, o que que eu posso fazer por você? Eu olho para a pessoa e digo, me conta uma piada. E a pessoa olha, sério? Eu digo, sério, me conta uma piada porque eu quero pensar em alguma outra coisa. Tá? De novo, é um trabalho de equilíbrio. Funciona para mim, não sei se funciona para você, né? Tem gente que gosta de dar uma volta na quadra, tem gente que, vou tomar um café, enfim, né? Descubra o que funciona para você de área de apoio, tá? Tanto pessoas quanto rotinas, tá? Eu atendi uma vez um profissional que ele escrevia longos e-mails, né? Quando ele ficava muito buzina da vida, ele pegava e escrevia e-mails gigantescos, botava tudo para fora, né? E aí eu olhava para ele, o que você faz com esses e-mails, né? Ele disse, não, depois eu apago tudo, né? Mas para mim é importante aquele movimento de botar para fora. Eu digo, que bom que você está botando para fora. E aqui vem um outro ponto também de quando a gente está falando de equilíbrio emocional, que é o poder do desabafo, tá? Fale. Ou se alguém vier pedir ajuda para você, né, deixa a pessoa falar. Ela não está pedindo para você resolver, né? Ela está dizendo, eu preciso botar para fora. Eu preciso tirar daqui de dentro, ou daqui de dentro, porque não cabe mais, né? E às vezes isso vem com choro, né? E tá tudo bem. Né? Como psicóloga, eu aprendi a lidar com pessoas chorando, e muitas vezes quando eu estou apoiando gestores, né? Mas e se a pessoa chorar? Ela vai parar. Né? Tem uma caixa de lenço se precisar, mas ela vai parar. Se precisar, abraça ela, né? Pega na mão, né? Se precisar, e se for o caso, se você tiver intimidade, né? Simples fato de você estar ali faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. Eu já tive caso de cliente, de amigo, de atendimento individual, de gente que teve crise no meio da empresa, de aluno, né, que teve alguma situação, a pessoa veio e eu digo, aí eu olhei, esperei que tem alguma coisa, você quer conversar? Quero, e aí começa, né, a escorrer assim, vem cá, vamos lá fora conversar. Né? Então, vê o que cabe, né? E isso funciona tanto para a gente poder ajudar os outros, quanto para ajudar a gente mesmo, tá? E aí eu quero trazer, tudo que a gente falou agora é mais emocional, né? Eu quero trazer uma outra questão que é muito legal para a gente considerar sobre equilíbrio emocional, tá? Frente a desafios, que é a questão de entender o cenário. Do que nós estamos falando, tá? O que está em jogo? Porque muitas vezes a gente entra no redemoinho e aí fica lá super doidão, né? E aí a gente vê uma notícia ruim, vê outra notícia ruim, a gente vê uma pessoa chateada, a gente vê outra pessoa chateada. Socorro, né? E aí a gente para e pensa, tá, mas nós estamos falando do que de fato? O que está acontecendo? Né? Quais são as ameaças que eu estou lidando? Quais são as oportunidades que eu estou lidando aqui? Qual é a questão que está em jogo? Tá? Qual é o fato que está sendo discutido? Você vai poder sair de casa ou não? Você vai perder o emprego ou não? Você vai ter o dinheiro para pagar as contas no final do mês? Ok. Uma vez que a gente consegue entender do que nós estamos falando, entender o cenário, a gente volta para o racional, né? O racional, ele volta aqui para o equilíbrio, eu consigo controlar, né? E consigo, ok, se eu estou preocupado, que é uma preocupação que muita gente está tendo agora, se eu ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, beleza, né? A gente faz conta. E aí vê quanto é que eu tenho que gastar, né? Quanto é que eu preciso gastar, quanto é que vai entrar, o que eu preciso fazer, eu corto despesa, eu aumento receita, o que dá para fazer? Porque aí a gente usa o emocional para tomar decisão, né? Mas tomar decisão de uma maneira adequada, porque a gente vai estar pensando sobre o assunto, com base no emocional, mas com o apoio do racional, tá? Até porque essas coisas são só uma separação técnica, tá? E outra pergunta que eu sempre trabalho, né, com os profissionais que eu atendo, que eu olho para eles, né, quando a gente está no meio do redemoinho, tentando entender o que está acontecendo, ok, o que você perde se tal coisa acontecer? Mas me olha assim, poxa, não parei para pensar nisso. Legal, então vamos pensar, o que você perde?
Ah, eu vou perder porque eu vou até lá e aí não sei se eu vou conseguir fazer e aí eu vou ter perdido a viagem. Ok, você vai perder a viagem, você vai perder tempo, vai perder um pouco de dinheiro que você gastou para viajar. Você consegue lidar com a consequência negativa disso? Aí a pessoa parou. Poxa, sabe que eu consigo? Então faz. Né? Não, eu não consigo. Então tá. Então o que que você consegue lidar? Ah, eu consigo lidar com tal situação. Maravilha. Então vamos trabalhar para isso. Tá? Então entender o cenário e pensar o que você perde, tá? E se você consegue lidar com essa perda, faz muita diferença. Aí faz o quê? Acalma o emocional. A gente não entra em espiral de loucura, tá? Ou entra bem menos. Tá? A gente vai mantendo o equilíbrio, tá? Pessoal, espero que esteja fazendo sentido aí para vocês, né? Essas coisas que eu estou colocando aqui. E também de poder comentar que a gente está vivendo um momento onde muita gente se deu conta. Né? Eu tive uma colega que falou com isso, agora o pessoal na empresa entendeu por que eu queria botar todos os gestores em processo de coaching no ano passado. Eu digo, faltou emocional, né? Faltou trabalhar as questões emocionais. Eu digo, pois é. Então, terapia, processo de coaching, processo de autoconhecimento, feedback, tudo isso ajuda a gente a se conhecer melhor e aumentar o nosso repertório. Porque se a gente aumenta o nosso repertório, a gente expande a nossa área, né, a nossa zona de conforto. Lembrando que zona de conforto aqui não é a zona do preguiçoso, do vou ficar dormindo em casa, mas sim a zona onde eu tenho repertório. Né? Eu tenho repertório para poder responder, e aí eu consigo ser produtivo dentro daquele conceito de que não é fazer mais coisas, simplesmente é que eu faço as coisas gastando menos energia. Tá? E aí tem algumas outras coisas que ajudam também a gente nesse aspecto. Tá? Obrigada aí pelas carinhas, pessoal. Que é agradeça. Tá? Ai, Sibeli, que papo. Gente, agradeçam as coisas que acontecem com vocês, as pessoas que atendem vocês esses dias, por dois motivos. Vai fazer bem para vocês, vai fazer bem para quem está ouvindo, né? Esses dias de isolamento, né? Eu fui ao mercado e aí eu vi a menina do caixa meio com cara de pânico, né? E eu realmente fui muito sincera com ela, né? Porque assim, eu tenho a opção de poder trabalhar remoto, ela não, né? E aí ela pagou, paguei as coisas, eu olhei para ela, olhei bem no olho dela e disse, obrigada pelo seu trabalho. Ela parou e me olhou assim, eu digo, obrigada por você estar aqui. Ela bateu meio assim de ombro, tipo, que estar em qualquer outro lugar, né? Eu disse, seu trabalho é importante, tá? Da gente poder fazer esse tipo de ação verdadeira, tá? Não é da boca para fora. Porque a gente começa a prestar atenção em outras coisas. Né? A Miriam está falando que meditação guiada ajuda a esvaziar o copinho. Também, meditação. Obrigada por lembrar, Miriam. Eu tinha anotado aqui para falar e passei. Né? Meditação, mindfulness, trabalhar a presença, que é a questão de você estar de corpo e alma no mesmo lugar ao mesmo tempo. Né? Tudo isso ajuda, são recursos bem, bem, bem interessantes. Tá? A gente poder aprender a olhar para as coisas positivas, tá? Mesmo no meio do furacão. Né? Eu lembrei agora. Acho que ela não está aqui, senão ela vai dar risada, né? Ela trabalhava comigo, a gente virou amigas, e aí um dia deu, eu nem lembro qual foi o rolo que deu no trabalho, mas eu lembro que deu um rolo, assim, daqueles dias, assim, ruins, né? E aí a gente sentava de frente uma para outra e na nossa lateral tinha uma janela, né? E aí a gente falando ali, tentando resolver, depois que a coisa acalmou, né? A gente dizia, poxa, que saco que aconteceu isso. Eu olhei para ela assim, pelo menos tem sol lá fora, né? Ela pegou e olhou pela janela. Sibeli, tá um dia horrível. Eu disse, não tem problema. Eu só fiz assim para ela, nem falei nada. Peguei uma folha de papel, peguei as canetinhas que eu tinha para usar em dinâmica que eu tinha na gaveta. Desenhei um sol sorrindo com o nome tipo desenho de criança, peguei e grudei na janela. Agora tem sol. Né? E pior, esse sol grudado na janela ficou. Acho que ele só saiu de lá quando a gente mudou de sala, e aí ele mudou de janela. Né?
Porque aí ficou essa coisa pra gente, né? Sempre que aconteciam coisas desafiadoras, assim, coisas chatas, e é fácil de acontecer isso para quem trabalha em RH, nas outras áreas também, né? Em RH também, porque a gente trabalha muito com a emoção das pessoas, é, a gente olhava, tem sol, né? Mesmo que tivesse chovendo, pra gente sempre tinha sol. A gente arrumou um jeito de sempre ter o nosso sol, porque aquilo era importante pra gente. Então, essas coisas assim, de poder olhar o positivo, né? Eu tive uma outra situação com uma outra equipe minha, também um dia terrível, horrível, né? E a gente tinha essa prática de todo dia a gente dizer o que tinha sido a coisa legal que tinha acontecido, tá? Façam um diário das coisas legais, gente. O que foi, por que o dia de hoje valeu a pena? Né? Pega lá e vai anotando, mas anota, tem que escrever, tá? E o dia foi horrível, foi terrível. E aí a gente foi assim, meninas, tá na hora da gente fazer, né? Porque esse dia foi bom. Aí todo mundo olhou pra mim, o que teve de bom nesse dia? Porque esse dia só teve desgraça, porque tudo deu errado, porque as pessoas brigaram com a gente, não sei o que mais. Aí a gente teve aquele momento de desabafo, né? Que super ajuda pro equilíbrio emocional. E até a hora que aconteceu um insight, porque quando a gente esvazia o copinho, os insights vêm, né, Miriam? Eu digo, eu sei o que a gente tem para agradecer hoje, por que esse dia foi bom. Elas me olharam assim, uma cara de pânico, eu digo, porque ele acabou. E a melhor coisa que teve naquele dia foi que ele acabou. E foi um grande aprendizado, assim, sempre tem alguma coisa positiva, porque quando a gente começa a olhar para o positivo, a gente vai forçando, não é coisa de poliana, né, não é tá adorando a pílula, nem nada disso, né, a Isa escreveu aqui, isso é ótimo, escrever o que foi legal, Isa é um santo remédio, tá, porque isso tem a ver com processo cerebral, processo cognitivo, tá? Porque quanto mais a gente olha para o negativo, mais a gente se força a olhar para o negativo. E aí a gente não encontra solução, né? A gente fica só olhando o problema, né? A gente não acha questão de solução. Tá? Eu vi aqui que a Miriam também concordou, né? E vou dar uma pausa aqui para dar um oizinho para o Rick, né? Que já me mandou aqui coraçõezinho, seja bem-vindo também, tá? Então, assim, da gente poder olhar para essas coisas positivas faz muita diferença para a gente ir trabalhando o equilíbrio emocional, tá? Porque o equilíbrio emocional não é uma chavezinha que a gente vira, não, é músculo que a gente exercita, tá? É habilidade que a gente adquire. Tá? Sibeli, significa que nunca mais vou ficar mal? Não, você vai ampliar a sua habilidade, como a gente falou no início dessa live, né, a questão da, eu aumento a minha zona de conforto, ou seja, eu não gasto tanta energia, consequentemente, eu mantenho o controle sobre as diferentes situações. Eu estou no equilíbrio, balança, mas não cai, né? Que bom, Melissa, que você gostou. Deia, que bom, positivo sempre, tá? E a questão do pensamento positivo não é assim negar a realidade, não, não é. É pensar que a gente sempre tem alguma coisa de bom que a gente pode tirar dali, tá? E aí a gente vira o nosso cérebro pro lado da solução e pro lado do equilíbrio, tá? E se vocês tiverem aquele momento, gente, tá tudo ruim, pega, vai pro seu cantinho, faz uma combinação com você mesmo, se você precisar de alguém para fazer isso, faça também, dizer assim, pega 15 minutos e reclama tudo que você tem para reclamar. Né? Mas põe tudo para fora. Né? Tudo, 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 tudo. Tá? Reclama até da vírgula, né? Para quê? Para esvaziar. Aí entra de novo o poder do desabafo, né? Esvazia. Se você não está conseguindo olhar para o positivo, para o aprendizado, esvazia. Né? Esvazia o que está te incomodando. Tá? E aqui, caminhando para o final aqui da nossa conversa, tá? Por que trabalhar equilíbrio emocional? Né? Primeiro, equilíbrio emocional a gente já trabalhado antes para chegar pronto para esse desafio aqui, né? Mas ainda dá para a gente resolver, tá? Quando a gente trabalha equilíbrio emocional, a gente melhora a nossa saúde mental e a nossa saúde física. Tá? Muitas doenças são psicossomáticas, ou seja, elas são causadas pela nossa cuca. Tá? Oi, Luiz, você está aqui também, que bom que você gostou da dica, tá? Então, assim, pensando, por que a gente trabalha o equilíbrio emocional? Porque ele melhora a nossa saúde física e a nossa saúde mental, tá? Podia passar umas 3 horas só falando sobre isso. Outra coisa, ele melhora a nossa produtividade, lembrando o que eu comentei antes,
que produtividade não é que eu vou ficar produzindo 24 horas por dia. Se quiser, também pode, não tem problema nenhum, tá? Mas é você gastar menos energia para fazer uma atividade. Então, porque produtividade é isso, é quanto custa versus quanto o resultado que a gente gera, tá? Então, assim, de ser mais fluido, tá? Kátia, que bom que tá bom aí para você, tô super feliz que tem aqui, né, o pessoal tá interagindo e que tá sendo útil isso, tá? E adoro as carinhas e comentários também, podem mandar que eu gosto. Outra coisa que ajuda, quando a gente está com um equilíbrio emocional melhor, e lembrando, equilíbrio emocional não é estar sorridente sempre, é você, tá triste, mas tá tudo bem, eu sei que vai passar, né? Ou tô irritado, mas tá tudo bem, eu sei que vai passar, tá? Porque faz parte do ser humano ter diferentes emoções, a gente precisa delas, né? A gente tem que saber conviver com as diferentes emoções que a gente tem. Quando a gente está no equilíbrio emocional, quando a gente tem equilíbrio emocional, a gente consegue ser mais criativo, né? Isso traz melhores soluções. E a gente consegue uma coisa também muito preciosa. A gente desenvolve melhores relacionamentos. Porque a gente... Ou vocês gostam de se relacionar com pessoas que descompensam, né? Que brigam com vocês por qualquer coisa, ou que não dá para confiar, porque você nunca sabe o que vai... Não. A gente não gosta de se relacionar com esse tipo de pessoas. Às vezes a gente tem que se relacionar. Na verdade, a gente tolera, a gente não constrói relacionamento. Relacionamento é aquela pessoa que você pode ligar às 3 horas da manhã, né? Que mesmo que seja um incômodo para ela, ela vai dar um jeito, porque vocês têm confiança uma na outra, né? Ela sabe que se você está mal, pode contar com ela, da mesma forma como quando ela precisar, ela também vai contar com você. Então, a questão da gente trabalhar o equilíbrio emocional, primeiro é um processo contínuo. E a gente deve, para as pessoas aqui, principalmente quem aqui trabalha com gestão de pessoas, né, seja dentro de uma área de recursos humanos, seja liderando pessoas, da gente poder trabalhar sempre o equilíbrio emocional das pessoas, né? Porque não é na hora do desafio, né? A gente prepara antes. Claro, no desafio dá para fazer, mas custa mais. Porque a gente sai da nossa zona de aprendizado e cai na nossa zona de estresse, que eu comentei lá no início, né? E aí sim a gente dá uma leve surtada. Era isso que eu tinha pensado para falar para vocês. Falei um montão aqui também, né? Para avisar o pessoal que está no Insta, vai ficar no Stories, tá? O pessoal que está no Face, vai ficar gravado no Face também. Depois eu devo colocar no canal do YouTube da Rumo essa live, tá? Então, se você perdeu o iniciozinho, ou quer ver, ou quer passar para alguém, né? Vai dar para assistir de novo. E, no mais, eu quero muito agradecer vocês que numa tarde de domingo, né, estão dedicando um pouco do tempo, um montão do tempo de vocês, porque aqui o tempo voa quando a gente se diverte, parece que faz 5 minutos que eu estou aqui. Que podiam estar fazendo qualquer outra coisa, estão aqui comigo, né? Obrigado aí pelos feedbacks, né? Vocês me encontram aqui nas redes da Rumo Desenvolvimento Humano, e se tiver comentário, questão, outros feedbacks, ou Beli, queria ouvir falar sobre tal coisa, organizo outra live. Como eu disse para vocês, essa live surgiu depois de uma outra live que eu fiz aqui para a BRH de Blumenau, em função de um comentário que uma amiga minha fez, e digo, ok, acho que vale a pena a gente fazer num domingo, porque eu desejo muito que a semana de vocês seja fluida e produtiva, no sentido de ela não custe muito para fazer o que vocês precisam fazer, tá? De coração. Isa, obrigada, né? Nilva, obrigada pelo comentário, né? E por estar aqui. E vou deixar vocês para terminarem de curtir o domingo de vocês e que vocês possam ficar com essas dicas e ter uma ótima semana. Depois me conta como é que foi, tá bom? Beijos pro Face, beijos pro Insta, tô me sentindo super youtuber aqui, né? E desejo para vocês um ótimo restinho de domingo e uma ótima semana também. Cuidem-se e desenvolva o equilíbrio de vocês cada vez mais. Né? Ainda chegou mais uma mensagem aqui, peraí. A Melissa disse, obrigada, Sibeli, tão bom ouvir tantas coisas positivas, as pessoas... Obrigada, adorei, obrigado, Melissa. Né? Sabe que eu te admiro muito também, né? E a gente vai se ajudando. Construam redes de apoio, vale muito a pena. Beijo, galera, até mais, bom restinho de domingo, ótima semana a todos, tá? Cuidem-se que tudo isso vai passar e nós vamos sair melhor, tá bom?
Até mais. Tchau, tchau.